debate no Brasil não é sobre projetos ou ideias. Mergulhamos numa crise profunda. Pode existir democracia sem Estado de Direito? O Brasil vive o desmantelamento das instituições e das políticas públicas. Seguramente o país não conseguirá alcançar as metas até 2030, do compromisso dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, como as relacionadas à erradicação da pobreza, da fome, garantia do acesso à educação, equidade de gênero, acesso à água e energia e para a redução das desigualdades. A jovem democracia brasileira mostra sua fragilidade e está em risco desde a chegada de Jair Bolsonaro ao poder, e pouco se sabe qual será o destino do país. O desmonte do Estado de Direito é capitaneado por um presidente que desrespeita os ritos do cargo, promove o ódio e ataca minorias. Os povos indígenas são um dos principais alvos do presidente. Desde a sua campanha, ele promete abertura de terras indígenas para a exploração de mineradoras e do agronegócio. Em alinhamento com a política do governo Trump, está disposto a tornar o seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, com o objetivo de buscar investidores para explorar os nossos bens em terras indígenas. Desde a sua posse, o garimpo ilegal explodiu. A BBC News Brasil revelou em matéria a destruição causada pelo garimpo ilegal na Amazônia desde que Bolsonaro virou presidente. A atividade foi monitorada em 3 das terras indígenas brasileiras que mais sofrem com garimpos ilegais de ouro: a Caiapó e a Munduruku no Pará e a Yanomami em Roraima e no Amazonas. Somados, os 3 territórios ocupam uma área equivalente à do estado de São Paulo e abrigam alguns dos trechos mais preservados da Amazônia brasileira. Indígenas e ambientalistas atribuem um avanço, verificado em diferentes pontos do Pará e de Roraima, a declarações do presidente Jair Bolsonaro em favor da exploração mineral em terras indígenas e ao que consideram um afrouxamento do combate a crimes ambientais pelo governo. O clima na Amazônia é de guerra. Os indígenas Wanapi, no estado do Amapá, foram atacados por garimpeiros armados em suas terras no final de julho. A ONU condenou a morte do líder indígena e pressiona Bolsonaro a abandonar seu projeto de liberar a exploração de reservas. A imprensa do mundo todo denunciou o ataque aos Wanapis. A morte do líder indígena foi manchete nos maiores jornais do mundo. Uma equipe do programa Fantástico embarcou até Roraima para conferir uma denúncia de garimpo ilegal na região. Foram a uma reserva dos índios Yanomamis e fizeram um sobrevoo em que registraram quilômetros de margens de rios totalmente esburacadas pelo garimpo. Lideranças indígenas acreditam que cerca de 20 mil garimpeiros estejam atuando nas áreas de proteção. Com a economia em crise, a mineração, que representa mais de 4% do PIB brasileiro, se tornou ainda mais importante e estratégica para o presidente. Enquanto Bolsonaro busca formas de ampliar a extração mineral, o que vemos são vidas sendo ceifadas pelo moderno mineral brasileiro. Nos últimos anos, 2 crimes provocados pela Vale, a maior mineradora do país, tiraram a vida de 20 pessoas em Mariana e mais de 300 em Brumadinho, e destruíram bacias hidrográficas do Rio Doce e Paraupeba. As 2 tragédias envolveram rompimentos de barragens de rejeitos de minério de ferro no estado de Minas Gerais. Há hoje no estado mais de 30 barragens em risco de rompimento e praticamente não há fiscalização, pois o governo reduziu drasticamente os recursos da Agência Nacional de Mineração. 2019 também pode ser considerado um ano recorde de envenenamento alimentar. Desde que Bolsonaro chegou ao poder, 290 novos agrotóxicos foram liberados para uso no país. Segundo dados divulgados pela ONU, os agrotóxicos são responsáveis por 200 mil mortes por intoxicação aguda a cada ano, e mais de 90% das mortes ocorrem em países em desenvolvimento. A exposição e consumo de produtos com agrotóxicos podem causar doenças crônicas e câncer. O desmatamento cresce em ritmo acelerado. O desmatamento na Amazônia aumentou em quase 60% em relação ao mesmo período no ano passado. Somente em 2019, queimadas e derrubadas de árvores já ocasionaram a destruição de 912 km² de vegetação da floresta amazônica. O Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE, divulgou que a floresta na Amazônia perdeu em junho de 2019 762 km² de mata nativa. Desmatamento na Amazônia seria o dobro do registrado pelo INPE, aponta estudo de Universidade Americana revelado à BBC News Brasil. Segundo o estudo, a Amazônia brasileira perdeu mais de uma Alemanha em áreas de floresta entre 2000 e 2017. A avaliação positiva do governo e a popularidade do presidente Jair Bolsonaro diminuíram bastante nos 7 primeiros meses de governo, mas ele ainda tem grande apoio no sul do país, na faixa dos que possuem renda mais alta. O discurso da nova política se traduziu em 7 meses de confrontos públicos, deteriorização das expectativas econômicas e derrotas em votações no Congresso Nacional. Buscando aprovar a reforma da Previdência na primeira votação no Congresso Nacional, o governo utilizou a prática de compra de votos, algo altamente criticado durante a campanha e traduzido como ações de velha política. Foram liberados 2,5 bilhões em emendas parlamentares para aprovar a reforma da Previdência. Se considerarmos
somarmos as emendas que foram liberadas desde março para este mesmo intento, o valor chega a mais de 4 bilhões de reais. O posicionamento do presidente em relação à participação social, por meio de conselhos consultivos e comitês, tem sido clara. Quanto menos gente opinando e interferindo nas ações do governo, melhor. Nos últimos meses, o mandatário tem acelerado a extinção desses colegiados sob a premissa de que, dessa forma, o governo vai funcionar. Dos 700 órgãos de deliberação, devem restar apenas 32. Sem participação social, sem educação e ciência. O presidente Jair Bolsonaro mostrou mais uma vez que educação não é uma prioridade do governo federal. No final do mês de abril, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou um corte médio de 30% nos investimentos das universidades federais do país, com a desculpa de beneficiar financeiramente a educação básica. Mas os cortes vão além do ensino superior. De acordo com os dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo, o valor do congelamento nos investimentos em todas as etapas da educação já passa dos 7 bilhões de reais. Na educação básica, o valor chega a 914 milhões. Esse corte inclui verbas para construção e manutenção de escolas e creches, capacitação de profissionais de educação, merenda escolares e transporte. Metade das universidades federais terá corte acima de 30%. Em algumas, os bloqueios ultrapassam 50% das verbas discricionárias, ou seja, dos fundos responsáveis por custear a manutenção das estruturas, compra de materiais, serviços terceirizados e ainda bolsas de auxílio para estudantes e de pesquisa acadêmica. Quando os cortes foram anunciados, atos aconteceram em mais de 200 cidades, de 25 estados e do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal determinou em junho que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerado um crime no país. Apesar deste avanço, o Brasil acompanhou a posição de países de maioria islâmica, boa parte deles com governos autoritários, divergindo da quase totalidade das nações europeias e ocidentais em várias votações sobre direitos sexuais e das mulheres, no mais importante órgão de direitos humanos da ONU. O Brasil registrou 141 mortes de pessoas LGBTs de janeiro a maio deste ano, segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, o que representa uma morte a cada 23 horas. Segundo o Atlas da Violência 2019, o Brasil é recordista mundial em violência letal. 14% dos homicídios do planeta acontecem no Brasil. 75% das vítimas de homicídio no país eram negros. O número de mulheres mortas por armas de fogo em residência cresceu 28,7%. 4.936 mulheres foram assassinadas em 2017, o maior número em 10 anos, 13 mulheres mortas por dia. Bolsonaro também deu seus primeiros passos em direção à extinção da reforma agrária. Memorandos enviados à Superintendência do INCRA determinam interrupção na compra e demarcação de terras por tempo indeterminado e reafirmou sua postura contra a laicidade do Estado brasileiro. Ao falar das duas indicações para ministros do Supremo Tribunal Federal que terá direito, um deles será terrivelmente evangélico. Quantos tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico? O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Na Marcha das Margaridas, que reuniu em agosto mais de 100 mil mulheres em Brasília, evangélicas ligadas à FEACT Brasil deram uma resposta a Bolsonaro, se dizendo terrivelmente evangélicas e feministas, e juntaram a marcha para criticar o governo Bolsonaro. O presidente também chocou a todos com a frase: "Falar que passa fome no Brasil é mentira", diz Bolsonaro, mas os dados da ONU o contradizem. De acordo com o relatório Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional da América Latina e Caribe 2018, divulgado no ano passado pela FAO, 5,2 milhões de pessoas no Brasil estavam em estado de fome no triênio entre 2015 e 2017. O Brasil vive um momento da destruição do Estado de Direito e ameaça sua frágil democracia. Um longo ciclo de aumento das desigualdades se inicia. Enquanto editamos este vídeo, a nossa casa, a Amazônia, arde em chamas, deixando o planeta perplexo. Até agora, nenhuma ação efetiva do governo Bolsonaro foi tomada para combater o fogo. Fechar os olhos para esse desmoronamento que passa o Brasil seria uma cumplicidade criminosa.